A Juliana, é eu que vou começar, então? Eu pensei que era a Juliana, mas, enfim. Boa tarde a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos. É com muita satisfação e muita alegria que estamos aqui iniciando o novo encontro do evento de extensão, ou mais um encontro do evento de extensão, intitulado Controle Social no SUS e a Luta Antimanicomial. Esse evento está sendo promovido e organizado pelo Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Tocantins, campus Miracema, em parceria com o GEP, do Programa de Pós-Graduação da Universidade Estadual de Maringá, com o Departamento de Psicologia da Universidade Federal do Acre e com o Programa de Residência Multiprofissional de Saúde Mental de Apucarana, Paraná. Hoje vamos discutir, hoje o nosso tema é a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e a Defesa do Cuidado em Liberdade. E para intensificar a nossa alegria, convidamos para estar conosco a doutora Ana Paula Freitas Bujor. A doutora Ana Paula é médica psiquiatra, coordenadora do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz. É doutora em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca, da Fundação Oswaldo Cruz. Antes de passar a palavra para a Ana Paula, eu vou passar aqui alguns recados da comissão organizadora. A comissão organizadora diz o seguinte: no final do evento será disponibilizado no chat um formulário de avaliação que será considerado como lista de presença para fins de certificação. Depois, a doutora Ana Paula terá 50 minutos para expor a sua apresentação, após temos 30 minutos para debate. E a comissão organizadora pede ainda que vocês já podem registrar as questões pelo chat, mas, por favor, coloque a palavra pergunta para facilitar a identificação. Tudo bem, minha gente? Então, Ana Paula, a palavra é sua. Hoje, agora exatamente 14h04, e eu lhe avisarei 10 minutos antes do final. Muito obrigada pela sua presença, pelo aceite. Eu agradeço muito, Maria Lúcia Boarini, o convite para participar. Esse momento é um momento... o ano de 2022 é um ano muito importante para todos nós aqui no Brasil, e nós, da luta antimanicomial, também agregando aí os esforços para que a gente possa retomar os avanços do cuidado em liberdade. Então, eu começo agradecendo à Universidade Federal de Tocantins, em específico a Psicologia do Campus Miracema, pela organização desse curso de extensão, empenhando
não apenas os nossos agradecimentos e reconhecimento da importância através do Laboratório de Estudos e Pesquisas de Saúde Mental e Atenção Psicossocial da ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca Fiocruz, mas também em nome da Associação Brasileira de Saúde Mental, a Brasme, de onde eu sou atualmente a vice-presidente. E já estendo o convite a todos que estejam conosco de 21 a 24 de julho, no nosso 8º Congresso Brasileiro de Saúde Mental, que estamos retomando após 2 longos anos, estamos retomando o presencial, né, as atividades presenciais, então vai ser no campo de Indianápolis, na Unip. Então, gente, eu vou pedir aqui a vocês um pouco de paciência, eu vou compartilhar a minha tela para a gente poder conversar um pouco sobre a minha apresentação de hoje, que a ideia é que nós possamos conversar sobre a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e a defesa do cuidado em liberdade. Como eu estou ainda nesse processo de familiarização, eu peço desculpa por algum atraso que se dê pelas minhas enrolações aqui no compartilhamento da tela. Tá tudo ok, Maria Lúcia? Está aparecendo para todos? Bom, como a gente estava falando, o nosso trabalho hoje é conversar sobre a 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental e a defesa do cuidado e liberdade. A gente precisa pensar, né, da importância dessa Conferência Nacional de Saúde Mental, tendo em vista que a última ela aconteceu em 2010, né, a Conferência de Saúde Mental, Conferência Nacional de Saúde Mental Intersetorial. E as nossas conferências, elas são pontos fundamentais na construção da Política Nacional de Saúde Mental, que teve como primeira grande conquista a Lei 10.216, que foi o marco legal dos direitos dos usuários em saúde mental, o primeiro na América Latina. Então, essa 5ª conferência ela vem no momento de grandes movimentos de resistência, apesar da rudeza da contrarreforma, e a gente chama de contrarreforma porque não é apenas um retrocesso de portarias e nem apenas um retrocesso na saúde mental, no campo da saúde mental em específico, mas é um retrocesso, é uma tentativa de desconstrução de um Estado. E daí a tese que eu vou defender hoje aqui com vocês, né? Então, quando nós vamos falar da reforma psiquiátrica, estou voltando aqui, a gente precisa pensar os seus eixos prioritários, né? Como nós estamos falando hoje da 5ª conferência, é importante que a gente perceba que não é um encontro apenas de elaboração de política, ele é uma reverberação, é uma afirmação do processo democrático como necessário, como estruturante de uma política que busca a inclusão de sujeitos marginalizados. Então, eu trago aqui a afirmativa de Sérgio Arouca, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, aonde Arouca afirma: saúde é democracia. Ou seja, faz parte e é inerente. Sem democracia, nós não construímos políticas inclusivas nem o Estado universal. Então, marcos da democracia na construção da Política Nacional de Saúde Mental, com esse processo social que é a reforma psiquiátrica, nós temos as 4 conferências nacionais de saúde mental, que aqui só está citando as datas, e elas foram as responsáveis por toda a estruturação dos pontos principais a partir de um debate com a sociedade civil envolvendo usuários, familiares, gestores e trabalhadores. No mesma perspectiva, a questão dos direitos humanos
ela é entendida aqui enquanto uma defesa ampliada do que nós entendemos enquanto garantia de direitos. Ou seja, o portador de sofrimento psíquico, ele deixa de ser um portador de transtornos mentais para ser um sujeito de direitos. Então, o direito ao respeito, à liberdade, ao trabalho, à educação, ao lazer, à saúde, e isso buscando o direito à cidade. Nesse sentido, nós temos como marcos a proteção social, a perspectiva, a ideia do direito universal à saúde, à educação e aos direitos básicos de cidadania, aos espaços de participação, ou seja, não é uma política verticalizada, mas é uma construção a partir das bases de uma liberdade de pensamento, liberdade de organização e uma liberdade de expressão em prol da reverberação de suas demandas e das suas necessidades. E aí nós temos o preceito constitucional de que saúde é direito de todos e, acima de tudo, é dever do Estado. Esse Estado que nós entendemos como Estado universal. E aí a gente vai falar um pouquinho, né, só para ilustrar aqui, alguns êxitos que nós conquistamos nos últimos anos, né, desde a Constituição Cidadã, em 1988, que garante os espaços de participação, políticas específicas, o respeito às populações originárias, o respeito às populações tradicionais, população de rua, enfim, entende o cidadão brasileiro enquanto um sujeito de direitos, e entre eles a nossa clientela-alvo, que são os portadores de sofrimento psíquico. E aí nós vamos ter o Sistema Único de Saúde, a partir desse entendimento, né, de saúde, direito de todos e dever do Estado, o controle social e a participação, que nós vamos falar um pouquinho mais tarde, o marco legal, que nós discutimos há pouco, que é a Lei da Reforma Psiquiátrica, a Lei 10.216, aprovada em 2001, mas destacando que essa lei, ela é uma lei que foi uma conquista dos movimentos sociais. Foram 11 anos de mobilização de Isla Brasília, de usuários, familiares, trabalhadores, que se organizavam para pautar na agenda nacional o direito desses portadores de sofrimento psíquico e as suas formas prioritárias de cuidado e aquilo que nós devemos romper, que é a lógica manicomial. Mais recentemente, em 2015, nós tivemos a promulgação da Lei de Inclusão, que é a 13.146, e essa Lei de Inclusão, hoje, é uma grande ferramenta da defesa dos nossos direitos e dos direitos daqueles que são os portadores, que são as pessoas com deficiência. Ela tem um caráter de emenda constitucional. Então, sua alteração, a tentativa de desmonte das nossas garantias, ela se torna mais difícil, além dela ter um espectro muito amplo e de ter sido também construída a partir de movimentos internacionais de usuários e familiares. Essa lei, ela é acolhida pelo Brasil a partir de um encontro da organização da ONU, né? E a partir disso ela é publicada como um decreto e depois promulgada como a Lei de Inclusão. Eu sugiro a todos que possam consultá-la e usá-la também como instrumento de garantia dos direitos. A reforma psiquiátrica, eu coloquei só para ilustrar uma evolução histórica do que eu tenho dito, né, que é esse processo democrático de defesa dos direitos humanos, aonde de 78 a 2001, um processo crescente de avanços. Em 2003, o marco do De Volta para Casa, uma lei de reparação do Estado, uma lei de garantia de um benefício financeiro para que as pessoas longamente institucionalizadas tenham condições de sobrevivência na cidade.
Em 2014, a aprovação de uma política com a redução de danos, e um marco importante para que nós consideremos o ano de 2016, quando começa, vocês podem observar, uma perspectiva de desmonte, inicialmente como um processo de revogação de algumas portarias e, posteriormente, com revogações continuadas e publicações de ações que favorecem a lógica manicomial, com o fomento às instituições asilares. E aí nós temos a mudança na política de drogas, a publicação da portaria do gabinete do Ministério da Saúde 956, agora em março de 22, e o edital 0322, que também nós vamos falar dele posteriormente, que é uma política de fomento aos projetos de novos hospitais psiquiátricos. Essa reforma é a reforma da qual nós falamos. É uma reforma que diz de uma ruptura, que diz de uma verdadeira revolução no olhar sobre o sujeito em sofrimento. Então, hoje, a compreensão da sociedade, ela se dá não mais enquanto um sujeito que precisa ser afastado, ser excluído, ser tratado em lugares distantes da sociedade, mas, ao contrário, é aquele sujeito que necessita de espaços de tratamento, de portas abertas. O que vocês estão vendo acima é o primeiro CAPS, o primeiro Centro de Atenção Psicossocial numa cidade do interior do Rio de Janeiro, que já chegou a possuir o maior hospício privado da América Latina, que foi fechado em 2012, por ações desse Estado garantista, desse Estado que buscava uma perspectiva universalista, uma perspectiva da garantia do direito de todos os seus cidadãos. Então, nós temos essa reforma, que é a reforma dos serviços de portas abertas, é a reforma da moradia na cidade. Abaixo do CAPS é uma residência terapêutica, também a residência terapêutica que foi inaugurada em 2001, num lugar nobre da cidade. É uma casa como a nossa, uma casa que permite que essa pessoa exista e tenha o seu aconchego de lar. Né? Ao mesmo tempo, essa representação é uma representação de equipe, de uma equipe que não tem designação profissional, que cada um respeita os seus preceitos de cada profissão, mas que, ao mesmo tempo, ela interage, ela constrói coletivamente, ela cuida de um modo inter e transdisciplinar. E, por fim, essa outra foto é a foto do bloco, é um bloco chamado Maluco Sonhador, que é um bloco que desfila nas ruas da cidade. Esse é o primeiro desfile na abertura do carnaval dessa cidade do interior do Rio de Janeiro. Então, nesse lugar, nós temos usuários, trabalhadores, os parlamentares, o prefeito da cidade, o secretário de saúde e a população sentada nas arquibancadas aplaudindo a uma população que chegou, a essa clientela que chegou a permanecer décadas dentro de um hospital, mas que, nesse momento, exercia o seu direito a estar na cidade. Então, essa reforma, ela não é apenas abrir serviço ou reorganizar os serviços. Também não é só pensar uma outra forma de cuidado e não é só tirar do hospital e colocar numa casa. Essa a gente vai entender como um processo social complexo, ou seja, ela envolve múltiplas dimensões do existir e múltiplas dimensões da nossa disputa de campos, da nossa disputa política. A reforma psiquiátrica, ela é uma clínica, mas é uma clínica política, porque nós fazemos política no nosso cotidiano, quando nós articulamos com os serviços, quando nós negociamos com os familiares, quando nós estamos no executivo e no legislativo reivindicando nossos direitos, isso é política. Quando nós acionamos o judiciário numa dimensão
do que nós entendemos ser jurídico-política, quando nós nos organizamos nas associações, que são espaços fundamentais do cuidado em saúde mental. Então, o que nós estamos dizendo é que a nossa busca é pelo direito à cidade. E nesse direito à cidade, nós não podemos estar restrito à organização dos serviços. O direito à cidade, nós precisamos também transformar o lugar da loucura, entre aspas. Então, essa reorientação do cuidado no âmbito técnico-assistencial é uma... Nós não iremos mais tratar a doença, ou não é o tratar a droga, mas é tratar aquele sujeito, é cuidado com a pessoa, é um cuidado fora de instituições de privação de liberdade, é o cuidado em liberdade, é um cuidado transdisciplinar, que rompe com o paradigma psiquiátrico tradicional, que é um paradigma para além da instituição manicomial dos hospitais psiquiátricos ou das comunidades terapêuticas que trabalham com a privação de liberdade, mas ela é uma ruptura com as amarras que colocam essas pessoas num patamar estigmatizante, incapacitante. Então, romper com essa ideia de que o louco é perigoso, de que o louco é incapaz e de que o lugar de louco é no hospício. Nós estamos dizendo que a intersetorialidade é o que nós precisamos utilizar enquanto ferramenta fundamental para o trabalho nesses diversos campos. Então, nós vamos trazer para um trabalho conjunto de troca dialógica a assistência social, a habitação, o trabalho, também a clínica, é claro, também vamos trazer essa dimensão da saúde, mas vamos trazer os direitos humanos e suas diversas ações necessárias para as garantias das necessidades básicas da população. Nesse sentido, como vocês viram naquela evolução histórica, essa reforma ela foi um tear em várias mãos, em vários segmentos da sociedade civil. E ela busca um remar contra a maré de uma sociedade individualizante, de uma sociedade que foca no lucro, de uma sociedade que não acolhe o outro e que cada vez nós observamos uma redução da empatia com o sofrimento e uma estigmatização, seja ela através do racismo estrutural, das discriminações de raça, etnia, gênero, credo. Então, essa reforma psiquiátrica é uma reforma contra-hegemônica, que nada contra a maré, né? E é contra-hegemônica quando nós vamos buscar nos seus alicerces, nos seus atores fundamentais, os movimentos sociais, tendo como liderança o movimento de usuários e familiares, que nós, no campo da reforma psiquiátrica, temos o movimento da luta antimanicomial com os seus diversos coletivos e entidades. Essa transição é uma transição de paradigma, porque ela rompe conceitos padronizados, arraigados, que se colam dentro de uma tradição do nosso Estado, uma tradição patriarcal, uma tradição racista, uma tradição de um cuidado que privilegia as elites em detrimento da grande massa da sua população. E é nesse processo que se constrói a Política Nacional de Saúde Mental. Ela é uma disputa de campo. Daí a importância desse curso de extensão, a importância de nós podermos trocar informações para que consigamos instrumentos para um debate dentro das estruturas de Estado, que são estruturas garantidoras do nosso processo democrático. E aí a gente fala dos espaços parlamentares, dos espaços das conferências nacionais, dos conselhos de direitos, que foi essa disputa de campo que garantiu os avanços da Política Nacional de Saúde Mental, que se
consolidava a passos largos até meados da década de 2010, quando vocês começam a perceber, lá naquele quadro de evolução histórica, os seus progressivos retrocessos, que vem acompanhado também de uma política em outras áreas, em outros campos, né, da nossa vida cidadã, que não apenas o da saúde mental. Aqui, a gente, a partir desse pequeno passeio histórico, nós apontamos aqui para vocês a reafirmação de um slogan como estruturante dos avanços e das garantias. Então, reafirmar o slogan por uma sociedade sem manicômios, eu acho que é importante a gente poder trazer esse slogan. Ele foi cunhado ainda em 1987, no encontro de alternativas à psiquiatria que se deu na Argentina, mas foi acolhido pelo movimento da luta antimanicomial a partir da sua conferência nacional e, em seguida, no encontro de Bauru, também em 1987, aonde aquilo que era um movimento, né, dos trabalhadores em saúde mental, ele passa a incorporar os diversos outros segmentos da sociedade civil, sindicatos, autarquias, entidades que lutam pela garantia de direitos e, claro, organiza usuários, trabalhadores e familiares do campo da saúde mental. E essa sociedade sem manicômios não é apenas uma sociedade sem hospital psiquiátrico, hospícios e comunidades terapêuticas, mas é sim uma sociedade também que rompe com os nossos estigmas, com os nossos manicômios mentais, como a gente falava antes, que é onde a loucura é uma das representações desses manicômios que fomentam aí na nossa cabeça, né? E na cabeça de muitos. Essa a meu ver, o que traduz a nossa luta, que a gente construa uma sociedade mais solidária, que a reforma seja para além de uma reforma de serviços, mas que seja um processo civilizatório, um processo de valores, que cuida de valores, que estabelece novos valores de relações sociais. Então, no âmbito específico da saúde mental, e nesse ano, onde em novembro nós teremos a 5ª Conferência Nacional, eu trago para vocês alguns pontos importantes. Vocês já estão olhando aí há algum tempo a redução do número de leitos em psiquiatria, que apesar de todos os percalços dos últimos anos, eu trouxe para cá apenas os últimos 20 anos, esses dados são do Desinstitute, que vocês conseguem o painel de saúde mental na internet, caso vocês tenham interesse, mas nós temos, de 2002 a 2020, uma redução pactuada, gradual, dos leitos em hospitais psiquiátricos, buscando, em paralelo a essa experiência, é importante que a gente destaque que ela não foi um simples fechamento de leito, ela era um fechamento pactuado, um fechamento com pactuações tripartites, dentro de uma estruturação de um programa de avaliação dos hospitais psiquiátricos, dentro de um monitoramento, dentro de uma fiscalização de violação de direitos e, em paralelo a ele, a construção de recursos que garantissem o estar na cidade. Ou seja, a publicação de portarias para os benefícios sociais, a reorientação das verbas destinadas à atenção hospitalar para aquelas destinadas ao cuidado ambulatorial, e aí a gente, no caso da saúde mental, entende das RAPs, e isso foi ampliando as condições de possibilidades de ampliação das equipes, de ampliação de serviços e de estratégias diversas de economia solidária, de experiência de arte e cultura, que traziam esses sujeitos desinstitucionalizados para um lugar de sujeitos de direitos na cidade. E aí
essa perspectiva radical que vocês estão vendo no slide é a importância que nós consigamos reafirmar na 5ª Conferência Nacional a necessidade da manutenção do fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos e a garantia de não abertura de novos leitos. A revogação da portaria 596 de março de 22, a gente vai falar um pouco dela mais tarde, que despublica, revoga portarias de consolidação que garantiam a regulamentação e o financiamento das equipes de desinstitucionalização, ou seja, exatamente essas equipes que cuidavam desse processo delicado, desse processo de alinhavo da retomada desses sujeitos de seu espaço de direito na cidade. Então, pela revogação da portaria 596 do Ministério da Saúde, portaria GM, Gabinete do Ministro, 596/22, o não financiamento público dos hospitais psiquiátricos e uma ferramenta importante, necessária em todos os processos de implantação de serviços, de assistência, é a avaliação e o monitoramento. Nós tínhamos, até 2015, um Programa Nacional de Avaliação dos Hospitais Psiquiátricos, que era o PNAS Psiquiatria, e ele foi esvaziado e não mais seguiu com o apoio do governo federal, e, nesse sentido, a gente está aqui afirmando a importância de uma institucionalização de um programa de avaliação e monitoramento, e além desses outros elementos já citados anteriormente. No que diz respeito às redes de atenção psicossocial, ampliação dos dispositivos substitutivos. O que é um dispositivo substitutivo? Aquele que garante um cuidado pautado na integralidade do sujeito através dos Centros de Atenção Psicossocial 3, que são espaços, são CAPs, que possuem leitos de acolhimento noturno, que possuem equipes interdisciplinares, supervisão específica e ações que extrapolam as oficinas e ao atendimento médico-psicológico, mas que elas se espraiam, que elas reverberam no território com os seus recursos. Atenção básica, articulação em rede e o apoio matricial, que nós temos também a revogação dos financiamentos e a revogação das portarias, como, por exemplo, a portaria dos NASFs. A garantia de um financiamento, não se faz reforma psiquiátrica sem financiamento, então a garantia desse financiamento federal, municipal, a coparticipação estadual. Nós temos no estado do Rio de Janeiro uma legislação que já tem 4 anos de existência e que garante um financiamento robusto apenas a partir da corresponsabilidade estadual. Essa lei estadual de responsabilidade que foi levada a cabo pelo deputado Flávio Serafini, hoje ela garante anualmente, nos últimos 4 anos, o repasse de 50 milhões de reais para as redes de atenção psicossociais do Estado, apenas nesse recorte estadual. Então, nós precisamos cobrar a garantia desse financiamento federal e cobrar dos nossos municípios. A gente tem eleições estaduais e federais, então nós precisamos cobrar dos nossos deputados, aos quais nós vamos votar, o compromisso com as nossas bandeiras. Então, é muito importante que a gente conheça os principais pontos aonde eles podem ter incidências significativas e darem as mãos para os movimentos, para as entidades, para aqueles que defendem os sujeitos em sofrimento, que se defendem para os sujeitos em sofrimento, o cuidado e liberdade. Aqui a gente tem os exemplos também dos últimos 20 anos, desse mesmo instituto, Desinstitute, a ampliação dos CAPs, das residências terapêuticas e do programa de volta para casa, e nós vamos poder observar o quanto um crescimento exponencial ele começa
ter uma tendência a um achatamento da curva de crescimento a partir de 2015, e principalmente entre 2017 e 2020. Vocês vão perguntar, mas a gente está em 22, deveria ter de 21. Mas, ao mesmo tempo em que esse dado, esses frequentes, né, ações de redução de direitos, de retirada dos direitos dos cidadãos, ele se coloca para a saúde mental, ele também está colocado para a população como um todo diante do apagão de informações sobre destinação de recursos, sobre ampliações de rede. Os números do governo hoje são números à sombra, são números que não se consegue retorno, e mesmo através da lei da transparência, a tentativa, quando se fornece essas informações, é que seja de uma forma que dificulte muito a compreensão do que efetivamente está acontecendo. Ou seja, dentre outras coisas, hoje também é um desafio, e esse é um direito constitucional do cidadão, ter acesso às informações de uma forma transparente. A gente traz aqui algumas questões sobre as redes de serviços, que são pautas muito importantes nas conferências de saúde geral, mas em específico nas conferências de saúde mental, nas conferências municipais. Isso assume uma importância ímpar, né? E uma importância ímpar também na garantia das incidências necessárias dos parlamentares, nos quais nós iremos votar, para que nós tenhamos direito a esse acesso. O fornecimento de insumos básicos, seja de estrutura física compatível com as ações a serem desenvolvidas, seja de medicamentos, seja de recursos diversos para o efetivo funcionamento. Só uma curiosidade: recentemente, a partir desse último ano, as emendas parlamentares, que são tão importantes para o fomento de muitas ações nos estados e municípios, elas não podem mais fazer reforma de CAPES, por uma ação individual e autocrática do Estado. Hoje, numa emenda parlamentar, não se consegue mais executar a rubrica de reformas, e isso é um claro ataque, uma clara tentativa de desestruturação, de precarização dos CAPES, porque, ao mesmo tempo, como vocês vão observar, nós vamos ter aí editais para financiamento de projetos de hospitais psiquiátricos. Então, esse é um lugar que nós precisamos ter uma incidência forte no Congresso Nacional, que vai ser eleito novamente em outubro, para que esses parlamentares eles nos garantam os nossos direitos a termos acesso a um dinheiro que é um dinheiro público. A emenda parlamentar, ela não é do presidente, ela não é do deputado, ela é da população que elege esses parlamentares. Além desse aspecto, as estratégias, os fomentos de ações territoriais, em parceria com os recursos comunitários, ou seja, quando se trabalha com as ações que aquela comunidade pensa, que aquela comunidade desenvolve, nós não precisamos apenas trabalhar com o gestor do executivo ou um parlamentar, mas eles precisam sim trabalhar em conjunto com a população daquela comunidade, que sabe do que precisa e cria estratégias inovadoras de cuidado e mostram e apresentam. Isso não é apenas a academia que formula, mas a comunidade e aquela população dos territórios, elas também tem e constrói no seu cotidiano recursos aos quais nós devemos dar as mãos e fomentar para que se ampliem, porque eles buscam a resolução dos seus problemas. Nada sobre nós sem nós. Acho que é uma frase muito significativa desse item. A educação permanente,
não é uma educação continuada, não é um cursinho de saber como medicar ou como identificar problemas psiquiátricos. A educação permanente ela é um projeto estratégico de construção de pensamento crítico, de construção do intercâmbio entre os trabalhadores, de fomento da intersetorialidade, de fomento da articulação de rede, e não apenas das redes intra-saúde, mas das redes de diversas áreas, de diversas dimensões do nosso cotidiano de existência. Bom, esse é um desafio desde a implantação do SUS, da contratação de recursos humanos. Nós temos exemplos diversos na saúde mental e fora dela, como, por exemplo, a questão da fixação de profissionais nas áreas distantes do nosso país. Ela passa por uma política necessária de concursos públicos, de carreira de Estado, de planos de carreira, de salários adequados e projetos de incentivo à fixação profissional. Recusa da terceirização de dispositivos estratégicos, porque os dispositivos estratégicos eles precisam ter profissionais que tenham compromisso com a sua potencialização, com a sua transformação. E um profissional terceirizado ele vai sempre estar submetido aos mandos ou desmandos de uma determinada gestão e ter essa fragilização da sua vinculação. As universidades, a ciência, a defesa da ciência, de uma ciência engajada, de uma ciência crítica, aonde se pense a formação, os campos de estágio, as pesquisas avaliativas, as pesquisas de levantamento, que tenhamos grupos de pesquisas nas universidades, né, como aqui um dos organizadores desse curso de extensão, que nós temos aqui, que é o Grupo de Estudos e Pesquisas de Higienismo e Eugenia, representado hoje pela nossa querida Maria Lúcia Boarini, que é um desses grupos que pensam a formação, que pensam uma formação crítica, como os cursos de psicologia da UFT, como o curso de psicologia da UFAC, que está aqui junto, a residência multiprofissional de Apucarana, que também está junto no fomento a esse pensamento crítico. Então, essa articulação, ela sempre se coloca como fundamental, mas com esses pesquisadores, que são pesquisadores que têm um olhar diferenciado, um olhar de troca, um olhar de respeito, um olhar de agregar as falas, as vozes de todos esses envolvidos no sofrimento psíquico. Na articulação de rede de serviços, a gente vai falar, e aqui eu quero chegar mais à frente, eu vou passar rapidamente por esse aspecto das cooperações com a urgência e emergência. A gente precisa entender, como parte da RAPS, a qualificação de SAMU, de bombeiros, das emergências em hospitais gerais, que é árduo trabalho, mas que é fundamental que se tenha esse trabalho continuado com esses profissionais. A centralização da porta de entrada, que não seja uma pulverização de internações involuntárias, compulsórias, internações sem fiscalização. Recentemente, me parece que no ano passado, se teve um funcionamento aqui na cidade, eu acho que tem alguma coisa, algum microfone aberto que está ressoando aqui. Nós tivemos ano passado, né, aqui em Palmas, no Tocantins, uma experiência de denúncia ao Ministério Público, onde se foi cobrada essas formas de internação. Ana, 10 minutos. 10 Obrigada, minutos. querida. Acho que eu consigo chegar no tempo. Então, nós tivemos, em 2021, essa denúncia ao Ministério Público da Clínica de Tratamento Luz, onde se foi questionado a inexistência, à época, de uma comissão de revisão das internações compulsórias e involuntárias. Então, essa centralização da porta de entrada e a garantia da existência dos instrumentos legais de revisão dessas internações que são feitas de forma involuntária e compulsória. Sobre a rede de serviços e desinstitucionalização, a gente
reafirmando a revogação da portaria 596, de 16 de março de 2022, do Ministério da Saúde, que ela dispõe sobre a revogação das portarias que regulamentam e financiam as equipes de desinstitucionalização, essas equipes, como eu falei antes, que cuidam desse processo ímpar, desse tear delicado e firme e de saída dessas pessoas e abertura da cidade a esses sujeitos longamente institucionalizados nos manicômios existentes. A suspensão do edital 03 de 2022 do Ministério da Cidadania. Essa questão é uma questão estruturante da nossa luta junto a esses deputados que vão para o governo, vão para o Congresso Nacional, que nós vamos votar em novembro, a garantia dos candidatos ao Poder Executivo que suspendam esse edital 03 ou torne sem valor, caso já se tenha alguma listagem de seleção, porque esse edital ele financia leitos em hospitais psiquiátricos, ou seja, ele busca nos levar a uma antiga política que nós, já na década de 90 sabíamos qual era o desdobramento, que era os maus tratos, a violação de direitos, a exclusão social, e a única coisa que esses manicômios, que esses hospitais psiquiátricos não garantem é o cuidado. É um cuidado com respeito e com dignidade. Então, resgatando aquela perspectiva do fechamento progressivo dos hospitais, se faz um absurdo esse edital 03 do Ministério da Cidadania no âmbito da rede de saúde mental, e se nós pensarmos no âmbito da organização do Sistema Único de Saúde, porque coloca uma centralidade vertical que desde a regulamentação do SUS não se utiliza. Toda a rede de serviço ela precisa ser pactuada entre os 3 níveis, ela precisa ser discutida nas conferências municipais, nas conferências estaduais e com as CIBs e CITs, o que hoje não, desde 2017 tem sido um atropelo dos secretários municipais, do CONAS, do CONASEMS, e isso tem gerado, né, uma insegurança no processo, uma insegurança jurídica no processo do Sistema Único de Saúde e da garantia de um sistema universal que hoje, no Brasil, é um dos maiores sistemas e louvados sistema do mundo, com todas as suas dificuldades, por conta da não vontade política, por conta do desfinanciamento daqueles que defendem uma sociedade pautada no lucro e na garantia do lucro dos laboratórios farmacêuticos, das grandes entidades que ganham dinheiro com a doença alheia. Então, no campo de álcool e outras drogas, a retomada e reafirmação das estratégias de redução de danos, a contratação de profissionais, essa perspectiva do moradia primeiro, álcool e drogas, o sujeito não é uma droga que o assola, o sujeito ele precisa de cuidado e nós precisamos entender o sofrimento desse sujeito para conseguir compreender o que o faz fazer esse uso nocivo e prejudicial de substâncias. Então, a gente precisa olhar para a pessoa e, internacionalmente, o que se tem de melhores resultados é a perspectiva da moradia primeiro, utilizando cuidados com baixa exigência e com renda mínima. E isso não tem nada a ver com a gente ficar numa disputa, que é uma falsa polêmica, de dizer que quem defende a redução de danos não é contra a abstinência. A abstinência ela é uma forma de cuidado, mas aqueles que não conseguem dar conta da abstinência precisa ter outras formas de chegada, de cuidado de si, porque a nossa preocupação é a garantia da vida. As ações intersetoriais, que são inerentes ao álcool e outras drogas, como em todo o campo da saúde mental,
O CAPS 3, a ampliação da rede de CAPS 3, porque não adianta dizer, porque não existe a reforma psiquiátrica, a política não dá conta do cuidado de álcool e outras drogas, se não se tem investimento e ampliação de redes, estruturas básicas de funcionamento, equipes contratadas, condições da rede com leitos em hospitais gerais, com equipes qualificadas, com consultórios na rua que possam cuidar dessas pessoas em busca ativa e não ter uma prática higienista de colocar essas pessoas para debaixo do tapete, que no caso se chama comunidades terapêuticas. Nós não podemos pensar que o problema é uma insuficiência do modelo, uma inadequação do modelo. O que há é uma precarização do financiamento e da ampliação dessas redes. As unidades de acolhimento são estratégias fundamentais, estratégias com uma população em menor número, com estratégias articuladas efetivamente com a rede de atenção psicossocial, e existem para adultos, existem para adolescentes, são regulamentadas, possuem financiamento e não são regidas pela lógica do mercado e do lucro. O não financiamento público, as comunidades terapêuticas como estruturas da rede de cuidado psicossocial, por terem uma lógica asilar, não apenas vocês podem encontrar nas últimas duas fiscalizações que aconteceram, chefiadas, lideradas pelo Ministério Público da Tutela Coletiva, Mecanismo Nacional de Combate à Tortura, Conselho Federal de Psicologia, não apenas por uma questão da violação dos direitos, mas por pregarem uma perspectiva do isolamento do sujeito como forma prioritária de cuidado. Aí a gente vai para a infância e adolescência, são muitas questões, algumas eu vou passar mais rápido, mas a garantia do acesso ao cuidado da infância e adolescência, através dos CAPs infantis e de adolescentes, através da qualificação da estratégia de saúde da família, a garantia de condições não apenas para a entrada, mas também para a permanência, a articulação intersetorial, o intercâmbio com as escolas e abrigos, porque os estigmas, as crianças, elas não nascem com preconceito, mas esses estigmas eles precisam ser trabalhados no cotidiano das escolas e nos abrigos, de pensar as possibilidades de construção de sonhos, de oportunidades para essas crianças e, obviamente, o acompanhamento da inclusão social de jovens em conflito com a lei. No âmbito da participação, que é uma das temáticas dessa discussão de hoje, a garantia da participação da sociedade civil, trazendo para vocês a notícia que todos possivelmente já sabem, da retirada da participação da sociedade civil de inúmeros conselhos fundamentais da garantia de direito, o CONANDA, do direito da criança e do adolescente, o CONAD, do direito das políticas de álcool e outras drogas, enfim, em vários outros. Então, precisamos garantir que a sociedade tenha voz, que os usuários, os familiares, os profissionais e os nossos conselhos que são comprometidos com essa perspectiva crítica e não mercadológica. Infelizmente, eu pertenço a um conselho no qual essa perspectiva fica no silêncio já há alguns anos. O respeito a deliberações, não adianta a gente dizer que nós vamos discutir e que isso é apenas para ter um registro em papel. As deliberações das conferências, elas são sim a voz da sociedade, porque a sociedade não se manifesta apenas no seu voto, ela precisa dali na conta cotidiana de levar as suas demandas e formular estratégias e o financiamento para as suas áreas prioritárias. E isso se dá através do associativismo. É muito importante, principalmente para a gente que trabalha em CAPs, conseguir garantir a construção de articulações coletivas, de participação coletiva, o usuário e o familiar. Principalmente, se pensarmos nos familiares, eles não é uma questão de chamar o familiar apenas para dizer como é que vai fazer esse ou aquele medicamento e quantos dias ele vai participar, mas é construir com eles, através da formação, uma forma de organização crítica, uma forma de formas de transmissão do conhecimento, dos processos que existem legislativo, da nossa legislação, das ações ligadas aos nossos parceiros, como
parceiros como os Conselhos de Defesa de Direito, o Ministério Público, a Defensoria Pública, o Legislativo, as frentes parlamentares, movimentos sociais, as associações, coletivos do campo antimanicomial. Nós, no LAPES, no laboratório da Fiocruz, iniciamos sábado passado um curso Ressoando Vozes, que são 4 oficinas para usuários, familiares e trabalhadores e atores do campo da defesa de direitos, aonde essa é a discussão. Como nós construímos estratégias, incidências, o que nós precisamos de conhecimento legislativo, o que nós precisamos de conhecer dos nossos direitos para que a gente faça-os fazer valer. E isso passa por nós conhecermos esses que estão aí no slide e sabermos que eles podem ser parceiros. As frentes parlamentares têm se espalhado por todo o país, defendendo o SUS, a reforma psiquiátrica, frentes parlamentares com parlamentares combativos, que a gente tem que estar de olho para poder garantir a eles o nosso voto, porque com eles a gente consegue monitorar, demandar e trabalhar junto na defesa do que a gente acredita que são os nossos direitos e, no nosso campo, a defesa dos direitos de usuários da saúde mental. Bom, esses são os desafios que eu já falei todo o tempo, a fixação de profissionais, a qualificação, a gente pensar que, principalmente em áreas distantes dos grandes centros, como são o Sudeste, é bastante difícil manter uma equipe profissional fixada. Isso diz respeito à valorização, à qualificação, a plano de cargos e salários. É importante a interlocução com a sociedade, visando o combate ao estigma. A gente não pode falar só com o nosso umbigo, a gente tem que falar com o nosso vizinho, a gente tem que falar com o professor da escola do filho, a gente tem que poder defender a todo tempo essa ruptura com os estigmas manicomiais, a interação dialógica a partir do local, né? E o entendimento, acho que isso é fundamental, compreender que esse cuidado e liberdade não é apenas serviços abertos, ela é também serviços abertos, mas é abertura de mentes, né? Ela é diversa, ela é garantia de direitos, ela é moradia, ela é educação, ela é geração de renda e trabalho, ela é participação cidadã. Então, ela é ter direito à cidade. É essa a nossa defesa e acredito ser essa a orientação, o olhar para a nossa chegada na 5ª Conferência Nacional de Saúde Mental em novembro desse ano. E eu coloco aqui para terminar, estou disponível no meu e-mail institucional, e pensando efetivamente como uma questão que é uma questão nacional, essa ideia de pôr uma sociedade sem manicômios, falando em processos civilizatórios, eu não posso deixar de ratificar aqui o não ao marco temporal, ao não ao genocídio da população indígena e retomar essa pergunta que nos assola esse mês de maio: cadê os Yanomamis? Cadê os Yanomamis? Muito bem, Ana. Parabéns, Ana. Foi uma verdadeira aula, uma aula magistral, uma aula magna, e foi britânica também, hein? Foi britânica. Não, ultrapassou 3 minutos. Eu ainda está naquela faixa, naquela faixa de, como que fala? Aquela faixa de estatística aí, são 3 minutos. Mas, então... Ana, é o seguinte, então agora a gente vai às questões. Eu já tenho aqui 3 questões que já formaliza um grupo. Vou dar uma lida rápida aqui, todas elas, e você tem 5 minutos, talvez possa ser até um pouco mais, para respondê-las. Então, vamos lá. Ana Paula, eu acho que parte dessa você já respondeu, que é o que você acha da inserção das comunidades terapêuticas na RAPS. Débora Matos, quem pergunta. Lilian Denise Mai pergunta: em sua opinião, quais os pontos que mais poderemos avançar na 5ª conferência, mesmo que todos sejam pontos absolutamente interligados? O Wesley Rocha pergunta: como você percebe hoje
a questão da RAPS e dos cuidados em saúde mental das populações do campo e os povos tradicionais. Bom, eu vou começar, apesar da gente já ter falado um pouco disso na apresentação, eu acho muito importante estar enfatizando a pergunta da Débora. Sabe, Débora, acho que essa conversa, a gente precisa manter uma conversa fraterna e clara, né? Porque nós estamos falando não apenas de uma estrutura, mas a gente está falando de uma lógica de cuidado, que é um contraponto, né? É um paradoxo na defesa do cuidado e liberdade. Porque quando nós falamos dessa perspectiva do cuidado e liberdade, nós estamos dizendo do direito à cidade e dizendo que um serviço de portas abertas, ele permite que aquele sujeito em sofrimento psíquico, que seja em sofrimento psíquico grave, ele vai ter, não apenas nessa equipe que precisa ser multiprofissional, ele precisa ter um cuidado aonde o direito à comunicação, o direito à visita do familiar, o direito a permanecer nessa interlocução com o seu território é fundamental. Se a gente pensar que nós tivemos essa experiência nos grandes hospitais psiquiátricos, né, desse cuidado exilado, desse cuidado afastado, e as múltiplas internações fizeram com que os laços fossem esgarçados e essas pessoas não tivessem mais para onde voltar. Isso gerou a grande massa de pessoas institucionalizadas. Se nós tínhamos 90 mil leitos já lá na década de 90, nós tínhamos em torno de 30 mil pessoas longamente institucionalizadas. Então, as comunidades terapêuticas dentro da RAPS, primeiro que nós já temos a perspectiva da unidade de acolhimento. A unidade de acolhimento é uma estrutura da rede de atenção psicossocial desde a publicação da primeira portaria em 2011. Essa comunidade, ela possui espaço de acolhimento que pode ser um pouco mais prolongado, mas ela garante a todo tempo essa interação e essa permanência articulada da interlocução com a rede de atenção psicossocial. Isso é um aspecto. Um outro aspecto é nós pensarmos que a unidade de acolhimento, por ser uma unidade de saúde, ela possui uma regulamentação, ela possui um patamar de cumprimento de regras para monitoramento e avaliação, ela possui uma rede, uma equipe de cuidados regulamentada. E aí eu pergunto a você, você sabe aonde se localiza no CNES, as comunidades terapêuticas? Pois é, ela não tem uma estrutura de regulamentação, ela não tem uma regulamentação. É uma estrutura de combate e prevenção ao uso de álcool e outras drogas. Então, o que eu estou dizendo é do serviço, do investimento público a esse tipo de estrutura, que perpetua uma lógica asilar. Então, a gente não está falando apenas, porque vocês encontram, das violações de direitos, mas a gente está falando num tipo de estrutura, de um tipo de lógica. Tá? Então, é por isso que eu penso dessa forma, que as comunidades terapêuticas não podem fazer parte das RAPs, e não é à toa que lá a 3088 tem comunidades terapêuticas regulamentadas com 10 leitos, com uns profissionais que são efetivamente, que tinham lá multidisciplinares, tinha algumas outras, ela já estava ali, né? Já estava ali, aquele fomentozinho. Ninguém se credenciou pelo Ministério da Saúde, sabe por quê? Porque não dá lucro. Porque não dá lucro. Então, eu acho que essa é uma perspectiva. Saúde é investimento, saúde é cuidado, saúde não é lucro da grande indústria ou das grandes federações hospitalares ou de federações ligadas a essas instituições. Sobre a Lilian Denise, que está aqui fazendo essa pergunta, eu acredito que a gente, hoje, para a 5ª conferência, nós temos 2 pontos fundamentais. O ponto 1 é a garantia do progressivo fechamento dos hospitais psiquiátricos com a garantia da revitalização do Programa Nacional de Avaliação Hospitalar.
Porque a partir dessa garantia que a gente possa reafirmar não as instituições asilares, como está a 10.216, a necessidade de comissões de reavaliação de internações involuntárias, problematização sobre essa brecha jurídica que são as internações compulsórias, porque se há uma polêmica, essa é uma discussão polêmica sobre a constitucionalidade do que seja uma internação compulsória. Então, a política de pessoas em sofrimento psíquico em conflito com a lei, mas, a meu ver, as principais orientações a reafirmação do progressivo fechamento dos hospitais psiquiátricos, a garantia do financiamento para a rede de atenção psicossocial, um financiamento que seja um financiamento com a coparticipação de estados, municípios, mas prioritariamente das políticas de indução do governo federal, e a reafirmação da estratégia de redução de danos com a sua real implementação, com estratégias de housing first, que é a moradia primeiro, estratégias de baixa exigência, consultórios na rua e leitos em hospitais gerais. Então, o que nós estamos falando, que a prioridade é a garantia de uma estruturação, de uma rede de cuidado em liberdade. E que a gente retome uma bandeira de uma sociedade sem manicômios, onde o fechamento progressivo dos hospitais psiquiátricos é uma vergonha, esse edital 03, que é um claro desrespeito ao Sistema Único de Saúde, desrespeito à Política Nacional de Saúde Mental e, prioritariamente, desrespeito a toda uma sociedade civil que, ao longo dos últimos 30 anos, vem construindo uma política voltada para o cuidado em liberdade. E aí, o Wesley Rocha, eu vou lhe dizer, Wesley, a gente, quando pensa, né, hoje a questão da RAPS e a saúde mental das populações do campo e dos povos tradicionais, eu acho que, primeiro, a gente precisa pensar na cosmovisão desses povos. A lógica que nós trabalhamos, a rede de saúde mental nas cidades, ela não é a mesma, porque a nossa cosmovisão da cidade, do urbano, não é a mesma. Então, nós precisamos respeitar a cosmovisão quilombola, nós precisamos respeitar a cosmovisão das populações originárias, dos povos e nações indígenas, porque a partir desse lugar, dessa visão da Mãe Terra, dessa visão de uma forma de bem-estar, de bem viver, que é bastante diferente da nossa, é que nós podemos construir uma forma de cuidado que seja pactuada em cada localidade. Nós não podemos partir do pressuposto que a saúde mental das populações tradicionais é colocar um CAPS no meio da aldeia, porque essa não é a perspectiva, não é levar psiquiatra para tratar a população indígena. Mas eu acho que a gente precisa pensar que existem agravos causados pelo branco, causado pela depredação do meio ambiente, causado pelos genocídios subsequentes, pela dificuldade do seu viver, da sua inclusão real na sociedade, e aí nós vamos ter agravos muito importantes, como, por exemplo, a questão do álcool e outras drogas, porque isso é fomentado. Se a gente pensar hoje do que é você ter a sua comunidade assassinada, a sua comunidade abusada dentro, a partir da ocupação por garimpeiros, e que isso signifique e que isso tenha o apoio do governo federal, isso vai te causar sofrimento psíquico, mas não é esse o sofrimento psíquico que a gente está falando da cidade. É uma outra lógica. Então, eu acho que qualquer discussão sobre as populações tradicionais, originárias, povos e nações indígenas e quilombolas, ela passa por uma discussão com essas populações que possuem suas representações hoje organizadas e fundamentadas e tenham o que dizer sobre o que eles precisam. E acho que não somos nós que vamos estar definindo, não sou eu tenho toda a humildade de dizer que hoje eu só posso dar como pista que nós precisamos entender quais são os agravos, entender a contextualização ambiental, entender o que está sendo desrespeitado do direito desses povos e poder sentar com eles e construir uma estratégia efetiva.
Aí o Vitor Farias... Aí, pode falar, Maria, por favor. Maria. Então, vamos ao segundo bloco, né? Então, temos aí o Vitor Farias perguntando: a necropolítica opera a todo vapor entre aspas, o desmonte da RAPS. Fale mais sobre aquilo que os governos Temer e Bolsonaro têm operado. Uma falsa parceria entre manicômio e atenção psicossocial. Eu acho que o Vitor quer que a gente chore aqui, né? E só pode ser, né, Vitor? Ave Maria. Aí, Ana Paula, eu aproveito essa questão do Vitor e quero lembrar aqui, quero ver se você tem notícias sobre, né? A gente já sabe que temos uma frente parlamentar lá em Brasília, do Alexandre, que faz parte, a Érica Cocai, né, que é deputada federal pelo PT, o Alexandre Padilha e tal. Mas eu soube agora, e agora eu não sei se você pode confirmar, que está se fazendo uma frente parlamentar mista. Eu recebi isso pelo Zap. A frente parlamentar mista em defesa da nova política nacional de saúde mental e da assistência hospitalar psiquiátrica, e já conta com 203 deputados e 4 senadores. O presidente dessa frente não é ninguém mais, ninguém menos que o Roberto Lucena, que, claro, é do Paraná, né? é do Podemos, né? Você sabe que esses 3 estados aqui do Sul são os que mais têm hospitais psiquiátricos, e o Paraná ganha de todos eles, né? O que mais tem hospital psiquiátrico. E a vice-presidência dessa frente parlamentar é nada mais, nada menos que o Ricardo Barros, né? Que é o autor lá do Revogaço, de tudo aquilo lá. E ele está dizendo que é necessário ter essa frente aí, porque a demanda é muito grande, etc, etc. Bom, e mais uma série de... Você tem notícias dessa outra frente parlamentar que se for, é assustador, já conta com 203 deputados federais e 4 senadores, dos quais, obviamente, deve ser do Podemos. E, óbvio, né, essa assistência hospitalar psiquiátrica, ela faz coro com essas emendas parlamentares, esse financiamento das comunidades terapêuticas e tal. Eu acho que fica mais ou menos casada com essa questão do Vitor Farias. Acho que era isso. Eu acho que qualquer resposta que eu comece a dar aqui, ela vai ficar reducionista, então eu vou começar pedindo desculpa pelo reducionismo, mas pelo tempo mesmo, né? Porque eu queria começar primeiro dizendo, Maria Lúcia, que essas frentes mistas, já teve uma de comunidades terapêuticas, agora essa nova. Se descobriu num determinado momento, né, a direita começou a descobrir a partir das nossas experiências, que eles podiam juntar parlamentares para criar fato político e se organizar para dar suporte ao governo, antes o Temer e agora o Bolsonaro, para essas transformações conservadoras, né, para essa estratégia de contra-reforma. Porque a gente está falando, né, às vezes eu fico com a sensação de déjà vu. Né? Eu falo disso porque na década de 90 a gente estava discutindo a Federação Brasileira de Hospitais, que era a forma organizativa da época, né? Que reunia os empresários da saúde mental, né? Dos hospitais psiquiátricos, e financiava uma determinada associação de usuários e familiares. Então, essa associação ia criar fato político no Congresso, financiada por eles, iam lá de avião, com seus financiamentos, e eles faziam aquela enorme articulação, né, e com a imprensa, porque a gente precisa entender, a gente está numa disputa de campos, é isso que a gente estava falando. Né? Essa disputa de campo diz respeito a disputar corações e mentes, inclusive com a imprensa. Porque hoje, ainda hoje, eu fiz uma vez um pequeno artigo para um jornal aqui do Rio de Janeiro, o Dia, em que eu brincava, até hoje o vilão ou morre ou é internado no hospício.
e isso reverbera na imagem da sociedade. Então, quando a gente vai olhar muitas das publicações, nós temos jornalistas sérios, parceiros, matérias muito importantes, né? Mas nós temos também o que eu chamo, né, de mídia B. São pessoas que têm ali, nesse lugar, e aí não é o lugar da defesa da saúde, é o lugar do lucro. É isso, você está falando da necropolítica. A necropolítica é uma das práticas inerentes ao capitalismo. É aquele que define os que podem morrer. Aqueles que não contemplam e não podem ser absorvidos pela máquina da produção do lucro, né, da mais-valia, eles podem morrer. Né? Os indígenas hoje são colocados nessa situação porque hoje eles são uma população que defendem a Mãe Terra, defende aqueles espaços de um desenvolvimento sustentável. Isso não atende ao lucro dos grandes garimpeiros, ao lucro do agronegócio na sua vertente agronegócio expropriador. Então, eles podem morrer, porque eles não funcionam para essa lógica. Como as nossas comunidades pretas, elas também não funcionam para essa lógica. Elas são excluídas, elas vivem à margem. Então, como elas não dão o lucro do capital, elas se transformam no peso do Estado, então elas podem morrer. Essa é a lógica da necropolítica, a grosso modo dizendo, mas essa necropolítica ela não é impulsionada por pessoas, porque não é o Ricardo Barros, não é o Jair Bolsonaro, é um grupo orientado pela lógica do capital. Uma direita extremamente conservadora e uma direita que defende os direitos civis, mas que nesse campo da lógica do capital vai estar ratificando essa política essa ideia da necropolítica. Então, essas frentes parlamentares, elas são recursos né, que vêm sendo utilizados no nosso campo de uma forma potente. A questão é como é que a gente consegue visibilizar e participar dessas, mas elas são estratégias que vêm sendo usadas lá desde 2019, né, por nomeações diferentes, e vão garantindo o lobby dentro do Congresso Nacional. O lobby dentro do Congresso, dentro do Executivo, para que determinada emenda parlamentar, o financiamento por emendas parlamentares de estruturas conservadoras, comunidades terapêuticas, ela assume uma dimensão inimaginável. Só que essas emendas, a gente não consegue monitorar para onde vai o dinheiro. Essa não transparência é fundamental, porque se põe o dinheiro, mas ninguém quer assumir que fez. Se põe o dinheiro, mas não vai dizer que está financiando o hospital. E é sempre em defesa da garantia da assistência. Que garantia é essa que sempre reproduziu a exclusão? Como é que a gente não tem um investimento decente na rede de atenção psicossocial com as suas diversas interlocuções que são necessárias, mas que se tem depósito de dinheiro numa estrutura que é uma estrutura muito mais adoecedora, né? Que é uma estrutura adoecedora, que é uma estrutura que reproduz exclusão, que reproduz alijado, que esgarça laços. Isso é uma lógica do capital, porque o que está em jogo nessa perspectiva não é o cuidado. A gente pode pegar a atenção psicossocial, a gente pode falar de qualquer uma. Né? A gente pode botar um nome bonito em manicômio, né? Clínica de tratamento, a gente pode dizer isso. Agora, o que é fundamental para quem está na luta e para quem está se formando é que se conheça as bases conceituais do que a gente está falando. Por isso que a gente diz, a gente não está falando de serviço, porque a gente fecha hospital, mas a lógica do manicômio está na cabeça desses... Está na cabeça de muitos do centrão, está na cabeça do pessoal da direita, né? E nós temos que, pelo menos, trazer o nosso campo para pensar como nós, porque tem temas que são pensados com ferramentas manicomiais.
dentro dos nossos pares. Dentro dos nossos pares. Não é porque você trabalha no CAPES-AD que você detém e circula bem com essa troca dialógica da redução de danos. Não é porque eu estou num CAPES que eu não reproduzo, ou numa residência terapêutica, que eu não corro o risco de produzir a lógica da tutela. O Peter Popelbar, ele tem no Saúde e Loucura um texto que é muito poético, muito bonito, Manicômios Mentais. Né? Agora, essa é uma parte. A outra parte é essa discussão que a gente não pode falar de reforma psiquiátrica sem falar de um contexto, de um regime, de um modelo de Estado que nós defendemos, de democracia, de garantia de direitos, de uma garantia universal, de um acesso público universal, de garantia de educação, de direito ao trabalho, mas não trabalho de mais-valia. A gente está falando das cooperativas de economia solidária e criativa, a gente está falando das estruturas de suporte à geração de renda, a gente está falando das estratégias inclusivas de experiências socioculturais que permitem esse diálogo com a sociedade e a desconstrução dessa lógica estigmatizante que tem a nossa população de sofrimento psíquico, que tem a população preta, que tem a população originária. Né? Outro dia eu estava vendo uma fala, eu tenho uma ascendência indígena, e aí eu estava ouvindo uma fala da minha filha que está num processo de resgate dessa identidade, e uma dessas lideranças diz assim, bom, ver um indígena usando celular, eles estranham isso, mas não estranham que uma criança de 12 anos seja estuprada. Isso não gera a mesma comoção. A gente precisa pensar o Brasil, né? A gente precisa pensar a América Latina, a gente precisa pensar a nossa colonização. E isso vai nos dar instrumentos conceituais para pensar essa discussão da saúde mental também, né? Para além da questão da abertura de novos serviços, que é importante, mas que não é só. Ana Paula, gostaríamos de estar ouvindo você mais horas, mas pelo adiantado da hora, para não explorá-la, a gente vai encerrar aqui, tem mais uma questão aqui, com essa questão encerramos, então, o bloco de perguntas. A Vânia Macedo pergunta, qual a importância, eu acho que faz coro com tudo isso que você falou até aqui, qual a importância dos conselhos municipais de saúde na luta antimanicomial? E ao responder, encerramos, então. Tudo bem? Não, ótimo. Mas, sim, mas não sem antes agradecê-lo. Vamos esperar a sua resposta. Então, eu já vou agradecendo, agradeço muitíssimo. É sempre um prazer, porque é um exercício, né, da gente poder pensar, de ouvir, né, de ouvir o contraponto, de ouvir as questões, que sejam as questões que hajam divergências, mas que é muito importante. Esse é o exercício, né, da democracia. Vânia, eu penso o seguinte, sabe? Quando nós falamos que saúde é democracia, a saúde é democracia porque ela precisa ser construída através da participação, né, através da participação popular e do controle social. Então, se a gente pensa que a gente não está partindo do pressuposto que chamamos de democracia apenas aquela que a gente vai, a cada tempo, eleger os nossos representantes que vão para lá, fazem as suas ações e daqui a 4 anos a gente pode continuar com eles ou colocar outra pessoa. Esse não é o único lugar, né? Porque às vezes a gente fica com essa ideia que democracia é só isso. Mas a democracia é construída no nosso cotidiano. O Conselho Municipal de Saúde é a célula básica, aonde você tem um presidente, que em geral é o secretário, mas aonde você tem uma estrutura de representação da sociedade civil, através dos usuários, dos gestores e dos trabalhadores, de uma forma
de uma forma equânime entre eles, né? Então, a gente vai ter essa participação, e esses espaços são os espaços em que é fundamental que nós tenhamos assento, que sejam conquistados. Mas não é um espaço para nós servirmos de massa de manobra daqueles que detêm o conhecimento. Nós precisamos estudar, nos qualificar. Os nossos usuários, os nossos familiares, eles precisam ser informados, se precisa trocar, se precisa construir uma participação política. Porque participação política, participação social, ela não é apenas uma educação formal. A educação formal é fundamental, mas a participação política é a vivência dessa compreensão da luta por direitos. E isso não tem gradação de educação formal. Eu posso ser pós-doutora e não conhecer as formas de luta pela garantia dos meus direitos. Então, os conselhos municipais de saúde, eles são a primeira estrutura, a célula básica, para quem está ali no seu cotidiano de serviço, para participar, para levar suas demandas, para reunir com as pessoas dos seus territórios, para articular grupos que possam estar lá, que possam eleger seu delegado, para ter a sua associação, para cobrar da sua associação que participe, que leve o debate, que leve a nossa pauta, né? Que leve a pauta da garantia de direitos, que leve a pauta do financiamento participativo, que saiba que o Conselho Municipal de Saúde é uma entidade deliberativa e que não pode sair da cabeça do secretário o que ele quiser fazer, porque ele tem que ter as contas aprovadas no Conselho, e para isso a gente precisa ter conselheiros aguerridos, que conheçam os seus direitos, que conheçam a legislação, e aí sim a gente consegue estar ali nessa mobilização para a garantia dessas estruturas que a gente vem defendendo, das políticas, dos projetos que a gente vem defendendo. É a mesma lógica quando a gente fala da discussão legislativa, de termos as nossas pautas e de cobrarmos dos nossos deputados que vêm chamar o nosso voto, não apenas que eles apareçam uma vez a cada 4 anos, mas que eles apareçam, se comprometam e que abram as portas dos seus espaços de trabalho no legislativo, não é para pedir benesses, né, pedir uma consulta e pedir exame, mas para discutir política, para discutir fiscalização, para discutir pressão no executivo, para discutir financiamento, estratégias de financiamento, porque, por exemplo, a discussão do Vale Transporte, ele passa por uma discussão do legislativo. Isso é participação. A discussão do municipal da necessidade de garantia, não apenas do acesso, que é o que eu estava falando lá, tem que ter acesso. Isso é fundamental, ter serviços para as pessoas acessarem, serviços acessíveis geograficamente, acessíveis no acolhimento, mas a manutenção da permanência nesse serviço, se nós pensarmos uma criança que tenha quadros de sofrimento psíquico, que tem que se deslocar com a mãe, que tem um irmãozinho, como é que essa pessoa vai chegar lá? Como é que ela se garante lá? Se precisar usar algum tipo, né, de substância, quando é necessário, cadê? Onde está? Né? Como é que vai fazer para essa pessoa participar ali? Essas pequenas discussões, elas não vão se dar lá no Congresso Nacional, elas vão se dar no nível federal. E essas discussões precisam ser levadas para os conselhos municipais de saúde. Porque esses conselhos definem políticas porque eles são deliberativos. Então, respondendo à sua pergunta, eles são fundamentais para o controle social no SUS. E se a gente está falando de movimento de luta antimanicomial, nossos coletivos, entidades e trabalhadores precisam estar pautando nesses conceitos, nesses conselhos, nos diversos níveis, né? Seja plano de cargos e salários, seja não a terceirização, seja concurso público, porque, na verdade, essas pessoas que estão no nosso executivo são pessoas que nós colocamos lá. Nós precisamos nos qualificar para aprender a colocar nesses espaços pessoas que tenham condições de defender os direitos que nós queremos, que nós temos direitos.
Então, eu acho que é isso que eu queria dizer e agradecer muitíssimo a participação aqui, gostei bastante. Não falei no início, mas a Universidade Estadual de Maringá, né? Eu falei da residência multiprofissional de Maringá, falando aqui do grupo de estudos da Maria Lúcia, né? Estudos e pesquisa, higienismo e eugenia, dizer que o Lápis e a Brasme estão à disposição para as trocas, quando vocês tiverem interesse em continuar nesse debate, tá bom? Agradeço muitíssimo. Ana Paula, eu estou aqui, eu vou pedir para o Vinícius de Moraes, vou parafraseá-lo. O Vinícius de Moraes diria assim, se todos fossem iguais a você, e parafraseando o Vinícius, o nosso grande poeta, diria, se todos tivessem a sua cabeça, acho que a reforma psiquiátrica não estava enderrocada como está hoje, né? Muito obrigada. Muito obrigado mesmo, Ana Paula, o grupo, o promotor, organizador, os parceiros, agradecem infinitamente a você. Esperamos ter a sua companhia outras vezes. Posso falar só uma coisa? Fala, só uma pequena provocação. Eu acho que, apesar de todos esses ataques, o quantitativo de coletivos, de movimentos e entidades que hoje conversam, que hoje estão ali no seu cotidiano, colocam para nós que nós não vamos voltar para o que nós éramos. Não existe essa condição de possibilidade por mais desinvestimento. Porque eu acredito que hoje nós temos uma politização de um grupo que começou lá atrás, com aqueles 3 denunciando um hospital psiquiátrico e sendo demitidos. E eu acho que hoje nós somos milhares. E esses milhares precisam continuar por aí, gritando por aí e reverberando discussões como essa de hoje. Essas discussões que nós não teríamos condições, por exemplo, de fazer há 30 anos atrás, antes, né, da internet, dessa publicização, né? Mas que hoje a gente tem, e a gente tem muita gente discutindo. Então, eu não sei, são ataques, mas eu não gosto de derrocada. Eu acho que a gente está em disputa, a gente está numa luta ferrenha. Eu prefiro deixar desse jeito. Vamos ver qual o verbo que vai prevalecer, né? Se é derrocar ou disputar. Mas, enfim, Ana Paula, então, reitero o agradecimento do grupo e esperamos compartilhar a sua fala outras vezes, estar com você outras vezes, e eu acho que essa última questão que você colocou com relação aos conselhos foi muito, muito importante, porque eu vejo um esvaziamento dos conselhos municipais, e uma cooptação dos gestores, e etc. Mas, enfim, foi muito, muito bom ouvir você. Antes de encerrar, eu queria lembrar a todos que na próxima terça-feira, dia 17 de maio, às 14 horas, a gente vai encerrar esse curso de extensão com o tema Desafios na construção da rede de atenção psicossocial. E a comissão organizadora avisa aqui que o link do encontro será enviado no e-mail dos participantes. Então, minha gente, uma tarde muito enriquecedora. Reitero nossos agradecimentos à doutora Ana Paula e esperamos todos lá no evento da Brasme. Mas é presencial, né, Ana Paula? Vai ser meio difícil, né? Não pode ser híbrido esse evento? Esse vai ser presencial, a transmissão vai se dar da mesa de abertura, mas as demais atividades são presenciais. Vocês não pensaram em possibilidade de ser híbrido? Eu acho que a gente já está no nosso horizonte a hibridez, né? Acho que vai ser difícil, né? Com a passagem de avião, transporte, né? O que você acha? Você jogar essa ideia lá para a Brasme? Ser híbrido. Um encontro, sabe? Um congresso, ele começa a ser... A gente faz congresso a cada 2 anos, então ele começa a ser pensado muito antes.
essa ideia da gente poder se encontrar, ter, né, vai estar filmado, vai ficar, né, para os associados algumas situações, Sim. algumas mesas, né? Mas esse lugar do encontro, nesse momento, tão importante que vai ser julho de 2022, a gente acreditou, com todos os ônus que nós vamos ter, que vai permite, né, as conversas sobre nas diversas regiões, mas a gente optou por fazer esse encontro porque é o momento da gente voltar a estar junto, né, a estar junto e construir presencialmente. E vai ser quando mesmo e onde? 21 a 24 de julho, vai ser no campo, na Unip, Indianópolis. Indianópolis? Indianópolis, é um bairro em São Paulo, que vai ser na Unip. Tá, aqui em São Paulo, tá, Unip. Em São Paulo, em São Paulo. Tá. Uhum. Então, tá, Ana Paula, e demais a todos que estiveram conosco, o nosso agradecimento, e tenhamos um bom final de dia. Tchau a todos. E agora, eu não sei, Matheus.